Olá, olá, boa noite. Então, início a mais uma palavra pastoral, segunda-feira, 27 de julho. Então, vamos dar início, né? Como de costume, a gente tem usado a segunda-feira para direcionar os agrupos da semana, as conversas, né? Da gente tentar refletir no texto mais uma vez e dar mais uma passada, né? Tentar deixar aí refletir sobre os pontos do sermão e tentar aplicar a palavra, a Bíblia, nas nossas vidas. Então, aplicar a mensagem orientada aqui, né? O Gu já mandou nos grupos dos líderes de agrupos o roteiro, né? Com as perguntas, e hoje a gente vai então falar um pouquinho sobre esse roteiro, né? Amarrar os pontos e tentar desenvolver um pouquinho, e eu espero que ajude aí na semana. E é importante, né, por mais que você tenha ouvido a mensagem ontem, é importante você estudar o texto, entender o texto, né? Quanto mais você estuda, mais o texto vai enraizar no seu coração, mais você vai entender e mais você vai conseguir aplicar, né? Eu estudei o texto mais a fundo por uma semana e a gente vê que não é o suficiente, né? Toda vez que eu prego, eu falo assim, puxa, eu queria ter mais uma semana. Mas eu acho que mesmo que se eu tivesse mais uma semana de estudo, ainda ficar aquela sensação, puxa, ainda tem muita coisa. E a Bíblia, ela é fenomenal nesse sentido, né? Um mundo. Então, vamos lá, vamos orar e aí a gente bate um papo aqui em cima do roteiro para os nossos agrupos da semana. Senhor, obrigado por mais um tempo juntos. Obrigado que o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, nos protegido, nos abençoado. E, Senhor, obrigado por um texto tão maravilhoso que nós estudamos ontem e nós vamos ter o privilégio, a oportunidade ainda de aprender mais, estudar mais no decorrer da semana nos agrupos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o nosso entendimento, fale por meio do seu Espírito, o mesmo que inspirou a palavra, que ilumine o nosso coração para o entendimento, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Esse é o nosso pedido, o nosso desejo, já agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Gildete. Oi, Carlão, Tícia, boa noite. Então vamos lá, né? Só um resumo rápido do que nós vimos. Nós estudamos um trecho do livro de Filipenses, que está lá no capítulo 2, de versículos 1 a 11. Né? E Filipenses é uma carta que Paulo escreve sobre diversos assuntos, né? E um desses assuntos é um problema que havia naquela igreja, que era uma igreja boa, né? Era uma igreja que Paulo tinha no coração dele, uma igreja amorosa, uma igreja generosa, uma das igrejas que continuava ainda a sustentar Paulo, né, na sua missão. Só que ele recebe a visita de Epafrodito, o líder dessa igreja, o pastor dessa igreja, e com certeza Epafrodito deve ter comunicado a ele que havia um problema, uma falta de união, uma divisão, isso por conta do orgulho, do egoísmo que permeava, né, que rodeava, que assediava aquela igreja. Então, Paulo, ele instrui, ele exorta a igreja de Filipos, e isso serve para todos nós, né? E esse problema, essa dificuldade que acontecia, ele era, vamos dizer assim, ele poderia ser resolvido com um modelo, um exemplo que é colocado aqui nos versículos 5 a 11, que é o exemplo de Cristo. Então, todas as instruções, todas as exortações de diversos assuntos que Paulo fala nessa carta estão orbitando ao redor do Evangelho, né? Desse poema maravilhoso onde Paulo ele fala da encarnação, da vida, da morte, da ressurreição e da exaltação de Jesus Cristo. E ele diz, né? Esses problemas eles serão arrumados, eles serão, você pode combatê-los, né? Tendo essa mesma atitude, né? Olhando para esse exemplo, que é não só um modelo, mas também a fonte de poder. E nós sabemos que o Evangelho, ele não é só
para transformar, para nos salvar. Nós somos salvos pelo poder do Evangelho, mas nós continuamos sendo transformados por ele. E não é à toa que você vê nas outras cartas também, Paulo ele fala do problema e ele aplica, ele resolve, ele exemplifica, ele ilustra com o Evangelho. Por exemplo, ele diz: marido, amem as suas esposas. Aí ele complementa: assim como Jesus Cristo amou sua igreja. Então, é muito importante, O Evangelho ele é central na batalha contra os nossos problemas. E no caso aqui, a falta de unidade. E aí, unidade ela é muito importante, como nós vimos. Porque se nós somos conhecidos pela maneira como nós nos amamos, se somos conhecidos pela maneira como nós tratamos uns aos outros, quando não existe a unidade, nós iremos depor contra o Evangelho. O Evangelho vai perder a sua credibilidade, nós poderemos até questionar o poder transformador do Evangelho. Então, de maneira bem simples, se você olhar para o texto, no capítulo 2, versículo 11, Paulo ele nos instrui, ele nos exorta, e aí nos versículos 1 a 4 ele nos fala a motivação, do porquê nós temos que batalhar para a unidade. Ele fala quais são as marcas, o que é isso, e ele nos mostra na prática. Ele nos dá um exemplo muito claro, versículos 3 e 4. E aí ele define, ele resume isso com o versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, o versículo 5 é como se fosse um resumo, uma definição dos 4 primeiros versículos da exortação de Paulo. E aí, então, dos versículos 6 a 11, ele vai ilustrar, exemplificar o que ele vem falando. Então, quando você olhar para esse trecho, fica muito clara a divisão, a exortação, e aí, então, ele nos dá um exemplo, um modelo a ser seguido. E ele fala, a exortação, qual é a motivação pela qual a gente deve lutar pela unidade, Por que a gente batalha por unidade? Por que a gente serve uns aos outros, E ele deixa muito claro, ele na verdade faz um apelo com uma das maiores, vamos dizer, os mais altos motivos espirituais que a gente pode imaginar. Ele fala de tudo que a gente recebeu em Cristo Jesus, e então fica muito claro, uma das perguntas que está no guia, se existe alguma outra motivação maior do que o que Cristo fez por nós, para que a gente lute pela unidade. Agora, a unidade ela não é um fim em si mesmo. Nós amamos os nossos irmãos, nós amamos estar juntos, mas existe um propósito, um objetivo. Não só a unidade ela faz com que o Evangelho avance, mas ela glorifica e honra o nosso Deus. Então, essa unidade tem um propósito. Nós vamos cumprir a missão pela qual o Senhor nos deixou, que é ser e fazer discípulos, que é proclamar o Evangelho para todas as nações, e dessa maneira a gente honra e glorifica o nosso Deus. E aí ele vai descrever, e eu não vou ler todo o texto, só um resumo para vocês, e a gente então vai olhar para algumas perguntas que vocês vão ter a oportunidade de aplicar aí no agrupe. Então depois ele fala do exemplo de Cristo, que abriu mão dos seus privilégios, ele não se agarrou aos seus privilégios, ele era Deus e ele não usou dessa prerrogativa, na verdade ele abriu mão disso para vir, encarnar e nos servir, e nos servir de forma sacrificial. Ele veio, viveu a vida que eu e você não poderíamos viver e morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. E ele vem como um servo e um servo sofredor, do trono de glória para uma manjedoura. Da sua riqueza, ele abriu mão de tudo para se tornar um pobre. Então, Marcos 10, 45 diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. E tudo isso tem um propósito. Ele estava cumprindo a missão pela qual o Pai lhe havia dado, ele obedece essa missão, e no final ele acaba glorificando a Deus e sendo recompensado. E a conclusão do sermão é que o serviço humilde e sacrificial ele é fundamental
no combate contra as divisões que minam o avanço do Evangelho. Então, arregacemos nossas mangas em serviço humilde e sacrificial, assim como nosso Senhor, né, para manter, para preservar e construir e preservar o que a gente já construiu, né, como igreja, nessa unidade, no amor, no serviço mútuo, e dessa forma nós estaremos avançando na missão de ser e fazer discípulos na proclamação do Evangelho. Amém? Então, nós temos algumas perguntas aqui, né? Pense no que Cristo fez por você, né? Pense se isso não é motivação suficiente para essa batalha. Né? Por que que nós negamos, né, servir uns aos outros? Qual que é o motivo? Geralmente, via de regra, a causa é o orgulho, o egoísmo, né, que é a essência do pecado, e ele se manifesta de diversas formas. Então, é uma pergunta também que vocês podem discutir nos agrupos, né? Quais são as diferentes maneiras que o orgulho e o egoísmo se manifestam, né? Agora, não tanto na igreja, mas em casa, né? Nós ainda estamos voltando aos poucos, a gente não tem ainda tanto contato com os irmãos, fisicamente dizendo, mas muito contato com os nossos familiares. Então a gente aplica isso com os nossos familiares em casa, né? E aí, quais são as nossas dificuldades? O que eu tenho agarrado que eu não quero soltar? Eu estava pensando aqui, eu tenho algo que eu vejo em casa que eu agarro e eu não quero soltar, no sentido de servir, né, de estar mais unido com a minha família, de me sacrificar em prol dos outros. O descanso merecido, né? Não sei se você, homem, você tem um dia cheio de trabalho e aí você chega em casa, ou se você está trabalhando de casa, você acaba o seu trabalho e fala, agora é o descanso do guerreiro, merecido, né? E eu luto com isso. E essa é uma expressão do meu orgulho, do meu egoísmo. E eu vejo isso claramente, porque a minha esposa também teve a tarefa dela, ela também teve o trabalho dela. E muitas vezes eu acabo o meu trabalho e eu chego em casa, e se ainda tem outras coisas que ela vai fazer, eu falo, não, mas eu já fiz a minha parte, né? Eu já trabalhei, e isso está depondo contra o Evangelho, contra o que a gente tem visto, contra o exemplo do próprio Jesus Cristo, né? E muitas vezes eu tenho que engolir o meu orgulho e falar, não, nós estamos juntos nessa, ainda tem tarefas na casa, ainda tem trabalhos na casa. Às vezes eu estou cansado, meu filho vem e fala, vem brincar comigo, e eu não gosto de várias brincadeiras que ele gosta de brincar, e aí eu tenho que ir lá. Serviço humilde, sacrificial. Mas eu não sei, eu pensei, qual que é o que é que você se agarra, que te impede de servir? Quais são as coisas que você não quer soltar de jeito nenhum? Ou outras coisas que você não quer se esvaziar. E se esvaziar aqui no sentido de lutar contra o orgulho, né? Contra o pecado. O que está na sua mente, no seu coração, que você não quer tirar, que você não quer se esvaziar, que você não quer lutar contra, que você não quer deixar de lado, que interfere na nossa união, que interfere numa construção e na preservação da unidade, para que a gente possa cumprir o nosso papel, pelo qual o Senhor nos chamou, e Ele mesmo veio cumprir o nosso lugar, e Ele nos deixou um exemplo. Nós temos tudo o que a gente precisa para cumprir isso. Então são muitas coisas, né? A gente tem bastante coisa, é um texto muito profundo, né? Ele mexe com um dos lados mais obscuros do nosso coração, né? Ele mexe lá na raiz, né? No nosso orgulho, no nosso egoísmo, e com certeza tem muito pano para manga, para muita discussão, né? Um exemplo também, eu lembrei da nossa união. Eu cheguei no meu primeiro agrupe, estava rolando uma multiplicação.
Eu lembro a dificuldade, né? E eu sei que é difícil. Eu sei que você começa a se apegar a essas pessoas e a ter intimidade, comunhão, e aí você não quer sair dessa zona de conforto. Mas eu já passei por 2 multiplicações e eu falo, não é fácil. Mas você não perdeu a união, a intimidade, a amizade que você construiu e tem guardado, né? Dos últimos agrupos. E na verdade você está conhecendo mais pessoas, né? E isso ajuda demais. A gente não se apegar demais aos nossos grupinhos, né? Muitas vezes Deus ele vai fazer com que o agrupe cresça e não fique triste a ponto de ficar desgostoso ou desanimado ou não querer, né? É legal isso. Eu fico olhando, falo, puxa, quando eu mudei de agrupe, agora eu tenho essa galera que eu já fiz parte do agrupe, eu continuo tendo amizade com eles, né, eu conheci bem eles, agora tem a galera do outro agrupe, eu continuo conheço mais eles, mais a fundo, e tem agora o meu agrupe novo. Isso é muito legal, né? A gente poder cultivar, crescer, né, em união, conhecendo mais pessoas, tendo mais contato, né? Então, não se preocupe se o seu agrupe crescer e vocês tiverem que multiplicar, se mais pessoas estiverem chegando, ou você entender que Deus quer te usar num outro agrupe, porque ali você vai poder servir mais. Eu sei que tem pessoas que mudam, não porque elas não curtem o agrupe que elas estão, não porque ela não tem comunhão, não, porque ela entende de Deus, que ela pode servir melhor um outro agrupe, com os seus dons, as suas habilidades, em que num agrupe que ela está, já está suprido, já tem outras pessoas que podem fazer a mesma coisa que ela faz. E aí então ela entende, não, eu vou sair daqui, né, com o coração na mão, mas é com o propósito de abençoar aquelas pessoas, né? Continuar cultivando, construindo esse tipo de unidade é fundamental, né? E é isso. Eu não sei se você tem alguma pergunta aqui, né? Tem várias perguntas no guia, os líderes vão poder então compartilhar com vocês e vocês então construírem aí um papo bem legal, e eu acho que vai ser bênção, né? É um tema muito legal, um texto que eu fui surpreendido. Eu já tinha lido algumas vezes, mas eu nunca tinha estudado a fundo, e realmente é uma paulada para o nosso orgulho, né? E um irmão falou ontem, eu nem tinha pensado nisso, quando eu coloquei que esse texto ele nos dá uma paulada, e aí o irmão falou assim, puxa, uma paulada, né? De Paulo dando uma paulada. Eu falei, olha, eu não tinha pensado nisso, mas é real, né? Paulo nos exorta com um murro no estômago, né? Contra o nosso orgulho, mas para o nosso próprio bem. A gente vai lá para o chão e aí vem então Jesus Cristo, né? Aquele que cumpriu tudo no nosso lugar. Ele não está esperando que você faça nada para conquistar alguma coisa. Na verdade, a gente está fazendo pelo que ele já conquistou, né? Então essa é a nossa esperança. Jesus Cristo cumpriu tudo que eu e você não fez e não fará. E porque ele veio e fez tudo por nós e disponibilizou tudo que a gente precisa para caminhar em unidade, a gente corre cheio de esperança, né? A gente corre com as mangas arregaçadas para servir uns aos outros, porque Jesus Cristo já venceu, já conquistou essa unidade lá na cruz. E glória a Deus por isso. Irmãos, mas é isso. Só um panorama geral. Eu só passei aí por 1 ou 2 perguntas do guia. Eu espero que seja um tempo muito bom para vocês. E tenham um excelente agrupe. Boa semana. Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Eu quero orar então por esse tempo que vai acontecer nas semanas com os agrupes. Que o Senhor realmente abençoe cada um de nós. Amém? Senhor, obrigado pelos agrupes. Obrigado por esses momentos tão preciosos onde a gente se reúne, mesmo que agora online, mas ainda é muito precioso, Pai, porque a gente lida com a sua palavra, e a sua palavra não encontra barreiras. Graças a Deus por isso. Ela continua sendo pregada e proclamada, mesmo que a gente não possa estar de corpo presente, né, uns com os outros,
mas ainda assim o Senhor continua a falar aos nossos corações, a nos transformar, e esse é o nosso pedido, Pai. Usa esse texto maravilhoso, né, para gerar muitas discussões, conversas, para o crescimento, Pai, que a gente possa aplicar a Sua palavra no dia a dia das nossas vidas e sermos transformados, colhermos os frutos, né, de uma igreja unida em torno do Senhor Jesus Cristo, que veio e fez tudo que a gente nunca poderia fazer e morreu, né, a nossa morte, pagando o preço alto dos nossos pecados, e ressuscitou e vivo está. E Ele é a nossa esperança, Pai, porque Ele está vivo. Nós temos a esperança de que tudo que nós estamos fazendo não é em vão. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe os nossos tempos nos agrupes. No nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Deise, Clóvis, Josefa, grande abraço para todos. Até breve. Tenham uma excelente semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.